Capítulo 2. O Novo Aliado, Parte 1. O ar que abraçou o Capitão América ao desembarcar em São Paulo era uma entidade viva, um contraste chocante com a frieza contida de Washington. O som do avião pousando foi substituído por uma sinfonia de sirenes distantes, o eco de vozes em um idioma diferente e o ronco constante do tráfego. Mas, acima de tudo, o que o atingiu foi o calor úmido, um abraço espesso e abafado que penetrava na pele e grudava nas roupas. O cheiro era uma mistura complexa de fumaça de veículos, o aroma adocicado e fermentado de frutas maduras em alguma feira distante e a terra molhada por uma chuva que havia passado recentemente. A cidade, mesmo durante a noite, não parecia dormir. O Capitão América, vestido discretamente, sentiu o ritmo acelerado de uma metrópole que pulsava com uma energia inesgotável. Ele não havia sido seguido. A Agente 13, Sharon Carter e sua equipe haviam garantido uma rota de fuga silenciosa com a mesma eficiência de um fantasma. Ele se movia pelas ruas com uma graça silenciosa, seus passos firmes em meio à pressa da multidão. O som dos saltos de mulheres, o arrastar dos sapatos de homens cansados e a cadência dos passos apressados de estudantes se uniam em um coro humano que o guiava. O ponto de encontro era um café simples, sem o brilho ostensivo dos prédios de vidro de Washington, mas com a honestidade de um lugar onde as pessoas se reuniam para conversar de verdade. A porta de madeira rangeu suavemente ao ser aberta e um sino pequeno pendurado na parte superior emitiu um tinido metálico e agradável. O ar, no interior, era mais fresco e carregado com um aroma intenso e robusto do café brasileiro. O som de copos de porcelana tocando os pires, o murmúrio de conversas em português e o vapor quente que subia da máquina de café criavam uma atmosfera de intimidade e calor humano. Em uma mesa no canto, afastado dos outros clientes, estava um homem. Ele não se destacava pela aparência, mas pela maneira como se sentava. Sua postura era relaxada, mas seus músculos pareciam prontos para entrar em ação a qualquer momento. Suas mãos, grandes e calosas, estavam sobre a mesa, os dedos entrelaçados. Steve o reconheceu instantaneamente. Era o Major Rodrigo Machete Ferreira. Ele se levantou e estendeu a mão. Seu aperto era firme, um aperto que contava uma história de força e resiliência. Capitão Rogers, obrigado por ter vindo. A formalidade de suas palavras era a única coisa que lembrava o passado militar de ambos. Steve puxou uma cadeira e sentou-se. O rangido de madeira, um som quebra-gelo. Eu que agradeço. Eu vi os relatórios sobre Thomas Miller. É uma bagunça. Não consigo me livrar do som dos gritos e do cheiro do medo. Machete assentiu. O ódio tem um cheiro próprio, capitão. É amargo, como a amargura que se sente quando se é traído. No Brasil, conhecemos esse cheiro. Ele está no ar, nas ruas, nas redes sociais. Nós o respiramos todos os dias. Ele gesticulou para uma garçonete que se aproximou. 2 cafés, por favor. Ele virou-se de volta para Steve. Você parece surpreso. Eu teria pensado que depois de tudo que você viu, nada mais te surpreenderia. Steve sentiu o calor do café recém-servido aquecendo sua xícara de porcelana nas mãos. O aroma forte subiu, um cheiro de terra que parecia prometer algo. Eu vi os vídeos. O atirador mal tinha fugido e já tinha gente nas redes sociais aplaudindo, chamando de herói. Eu vi vídeos de universitários comemorando, como se fosse um gol. Não consigo entender. E o que há para entender, capitão? Retrucou o major. Não é sobre futebol, é sobre guerra. Guerra de ideias. E nesse tipo de guerra não há regras. A gente aprende isso no fronte em qualquer lugar do mundo. Eles não viram a morte de um homem, viram a vitória da sua ideologia. Steve olhou para o amigo. Seu olhar buscava a resposta. Mas o ódio é uma semente. Uma vez que você a planta, ela cresce rápido e sufoca tudo. No meu tempo, a gente podia discordar, lutar por nossas crenças, mas não por um massacre. Agora, a gente aplaude. Você acha que a América está perdida, Rodrigo? A América? O mundo. Eu lido com essa sujeira todos os dias, Steve. Aqui no Brasil, a gente vê a mesma coisa.
Pessoas que se odeiam por causa da política, por causa do time de futebol, por causa da cor da pele. E o ódio é usado como arma para manipular, para incitar, para destruir. A internet é um barril de pólvora e esses terroristas sabem como acender o fósforo. Sem falar no papel da mídia nisso tudo, desumanizando opositores em troca de quê? Poder? Dinheiro? Capitão, absorvendo as palavras do amigo, continuou. E como a gente luta contra isso? Eu posso parar um sniper, posso derrubar um exército, impedir vilões que querem destruir o mundo. Mas como eu luto contra o ódio, contra a apatia, contra a celebração da violência, quando a arma é um tweet e a munição é um meme? As pessoas que deveriam estar construindo um futuro, celebrando a morte. Como se fosse... Steve parou. A voz de Machete tinha a textura de um cascalho, mas sua mensagem era mais clara do que o dia. Ele era um pragmático. Ele não via heróis ou vilões, apenas pessoas, cada um com sua própria dose de escuridão e luz. Você não luta. Você vence. A gente não pode apagar o ódio, Steve. Ele sempre esteve lá, mas a gente pode impedir que ele se torne a regra. Eles usam o medo para dividir. A gente usa a lei para punir e a justiça para restaurar a ordem. Seu trabalho é mostrar que a liberdade não pode ser ameaçada, nem pela mão de um assassino, nem pelos aplausos de uma multidão. Você defende a liberdade de expressão de todos, até mesmo daqueles com quem você discorda. Isso, meu amigo, é o mais importante. O que aconteceu com Thomas Miller foi uma covardia, mas a sua missão é garantir que o próximo não aconteça. Essa é a sua visão do mundo, não é? Sem idealismos. Não, é só a visão de um homem que já viu muita coisa. O mundo não é preto e branco, capitão. É uma guerra de cinzas. E às vezes a única forma de vencer é não ter medo de sujar as mãos. Por isso me chamam de machete, para cortar a mentira e o ódio. E é por isso que você e eu, mesmo sendo tão diferentes, ainda estamos na mesma trincheira. A conversa continuou por horas, com o som do café sendo reabastecido várias vezes. O Capitão América, com seu idealismo inabalável, e o Major Machete, com sua visão pragmática do mundo, eram dois lados da mesma moeda. Eles discutiram a ameaça do fantasma e os possíveis alvos que se espalhavam pelo mundo. Rodrigo explicou que sua equipe já estava no encalço de uma rede de extremistas que operava online e que usava as redes sociais para radicalizar jovens. O som das vozes, dos cliques e do movimento das pessoas no café era um lembrete constante de que o mundo lá fora não parava por causa do terror. E então Machete se levantou, o som da cadeira arrastando-se no chão. O Dr. Renato Costa vai falar em uma semana, no auditório da Universidade de São Paulo. A segurança já está reforçada, mas eu preciso de você, capitão. Não apenas para a segurança, mas para a presença. Para mostrar que a liberdade, mesmo que venha com um preço, vale a pena ser defendida. Mesmo que você não concorde com a pessoa que a defende. O Capitão América também se levantou. Ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que o confronto final se aproximava. A caçada ao fantasma havia se tornado uma luta contra o ódio em sua forma mais pura. Capítulo 2. O Novo Aliado, Parte 2. O ar do centro de comando no subsolo da Polícia Federal em São Paulo tinha uma temperatura artificialmente fria, uma presença constante que contrastava de forma abrupta com o calor úmido e sufocante da cidade. Era um ambiente de controle, de cálculo, onde o mundo exterior era reduzido a dados em monitores e mapas em telas. O som no ambiente era uma mistura monótona de atividade. O clique suave e quase rítmico de teclados, o sussurro abafado de vozes em telefones, o bip agudo e periódico de monitores de computadores que pulsavam como corações eletrônicos. No meio de tudo isso, o Major Machete Ferreira andava pelo local como um predador em seu território, seu corpo se movendo com uma eficiência silenciosa. Sua postura era reta, seus ombros largos e relaxados, mas seus olhos, que varriam a sala, eram aguçados e vigilantes.
Ele gesticulava para sua equipe com movimentos precisos, cada gesto uma instrução clara e concisa. A sala inteira parecia respirar em sintonia com a sua presença. O Capitão América estava imerso em uma mesa tática, uma tela tátil gigante que exibia um mapa 3D detalhado do campus da Universidade de São Paulo, USP. A luz azulada da tela iluminava seu rosto, revelando a concentração em seus olhos. Ele passou a mão pela superfície lisa do vidro, sentindo a representação virtual das ruas, a topografia dos prédios e as áreas verdes. Era como se ele pudesse sentir a arquitetura da universidade, a disposição dos edifícios, a vulnerabilidade de cada janela e a força de cada porta. Sua mente, um computador de processamento super-humano, trabalhava de forma incansável, catalogando cada informação, calculando as rotas de fuga e os pontos de ataque. Ele sentiu a vastidão do campus, a complexidade de suas vias e a dificuldade de garantir a segurança em um local tão aberto e acessível. A tela era mais do que um mapa, era um campo de batalha em potencial. A voz de Rodrigo soou ao seu lado, interrompendo sua concentração com um som rouco e familiar. É um labirinto, capitão. Eles construíram o campus como uma obra de arte, não como uma fortaleza. A voz dele era carregada de uma resignação profissional, como se já tivesse aceitado a dificuldade da tarefa. Há centenas de pontos de acesso, e a maioria deles não tem segurança. É a liberdade em sua forma mais pura, mas também em sua forma mais vulnerável. Rodrigo gesticulou para a tela, traçando uma linha imaginária ao longo da periferia do campus, onde as fronteiras pareciam se desvanecer. Steve assentiu, o som dos seus dedos deslizando sobre a tela era o único ruído que respondia. O fantasma sabe disso. Ele não escolheu esse local por acaso. Ele quer fazer uma declaração. Ele quer mostrar que pode penetrar em qualquer lugar, que a liberdade é uma ilusão. A voz de Steve era baixa e séria. Ele compreendia a psicologia por trás da escolha do local. O fantasma não buscava apenas uma morte, mas um palco, um símbolo que pudesse ser destruído para incitar o medo e a descrença na ordem estabelecida. Era um ataque não apenas à vida, mas à própria ideia de uma sociedade livre e aberta. O cheiro de café fresco se espalhou pelo ar e um agente se aproximou, deixando 2 xícaras fumegantes na mesa tática. O vapor subia em espirais finas, levando consigo o aroma forte e amargo do café brasileiro. Machete pegou a sua. O som do copo sendo levado à sua boca era um ruído familiar em meio ao caos controlado do centro de comando. Ele bebeu um gole e o som suave de seus lábios se movendo era quase inaudível. Mas para Steve, que tinha seus sentidos aguçados, era mais um detalhe em um quebra-cabeça de sons e sensações. Eles se alimentam do caos, Steve. Machete disse, sua voz um pouco mais suave depois do gole de café. Eles usam o ódio para criar um ambiente onde as pessoas se voltam umas contra as outras. Eles usam a desinformação para incitar a raiva, para justificar a violência. A nossa missão não é apenas proteger o Dr. Renato Costa, é mostrar que a ordem e a lei são mais fortes do que o ódio. É restaurar a confiança de que a justiça ainda existe. A determinação na voz de Machete era palpável. Steve sentiu o calor da sua xícara, o vapor aquecendo seus dedos. Ele sentiu o cheiro do café e, por um momento, a fragrância o transportou para uma época mais simples. Ele se perguntou se o sabor seria tão amargo quanto o gosto da missão que estava por vir. Ele ergueu a xícara, mas não bebeu, e olhou para Machete. Onde está a equipe dele, Rodrigo? Onde estão as pessoas que deveriam estar o protegendo? O tom de Steve era de curiosidade profissional, mas com uma nota de preocupação. Machete balançou a cabeça lentamente, um gesto de resignação profunda. Eles estão aqui, mas eles são mais uma distração do que uma proteção. Eles estão mais preocupados com a imagem do que com a segurança. A nossa única vantagem é que eles não sabem que você está aqui. Para eles você é uma lenda, não uma realidade.
A voz de Machete era um sussurro, como se a revelação pudesse comprometer a vantagem que tinham. A equipe de segurança de Costa era inexperiente e despreparada para a natureza da ameaça que enfrentavam, e isso era um fator de risco enorme. A tela tática mudou, e o Capitão América sentiu o tremor sutil da mesa. As informações sobre as redes sociais e os fóruns de internet surgiram. A luz da tela agora era um mar de palavras, comentários, hashtags e imagens. A voz de um analista soou de um canto da sala. Sua voz era robótica e fria, como se ele estivesse lendo um relatório de morte. O volume de comentários sobre o Dr. Costa dobrou nas últimas 24 horas. Os comentários são agressivos, incitando a violência. As pessoas estão celebrando a morte de Thomas Miller e estão pedindo a morte de outros alvos. O fantasma é um mártir para eles. Steve fechou os olhos. Ele podia sentir a textura do ódio. Não era apenas um sentimento, mas uma coisa física, tangível. Era como o calor de um incêndio, o som de um trovão, o cheiro de fumaça. Ele era como um homem em uma tempestade, sem um abrigo para se esconder. Ele se virou para Machete. A pergunta na ponta da língua. Onde está a equipe dele, Rodrigo? Onde estão as pessoas que deveriam estar o protegendo? O tom de Steve era de curiosidade profissional, mas com uma nota de preocupação. O major balançou a cabeça, o som de sua voz carregada de uma resignação profunda. Eles estão prontos para um protesto, não para uma guerra. Eles não entendem que essa não é uma guerra de palavras, é uma guerra de sangue. Eles estão presos em um mundo que não existe mais. Machete olhou para a tela, sua expressão endurecida. Ele sabia que a segurança da universidade, treinada para lidar com tumultos estudantis, estava totalmente despreparada para um atirador de elite e uma multidão incitada pelo ódio online. Era como colocar um bombeiro para combater um furacão. O rádio de comunicação de Machete, com um ruído estático, quebrou o silêncio. A voz que saiu do rádio era apressada, uma mistura de palavras em português e códigos de segurança que Steve não entendia, mas cuja urgência era universal. Rodrigo ouviu e sua expressão se tornou ainda mais fria. Ele se virou para Steve, sua voz era como gelo. O atirador foi avistado em uma área próxima ao campus. Ele está se movendo rapidamente. A palestra começa em 1 hora. O tempo está se esgotando. O Capitão América sentiu o peso da situação em seus ombros. Ele era um herói, um símbolo. Mas ele sabia que a realidade não se curvava a símbolos. Ele se virou para a equipe de Machete. A calma em sua voz era um contraste com a tensão do momento. Precisamos ir. Não há mais tempo para planejar. A única coisa que podemos fazer agora é improvisar. O atirador está se movendo e nós vamos nos mover com ele. A voz dele era calma, mas com a força de um furacão capaz de inspirar e dar confiança. Ele sabia que a missão era perigosa. O fantasma era um atirador de elite, um assassino com uma ideologia perigosa. E a multidão na universidade era um barril de pólvora, pronta para explodir ao menor sinal de faísca. Mas ele não estava sozinho. Ele tinha o Major Machete ao seu lado, um homem que compreendia a realidade brutal da situação. O som de seus passos e o som dos passos de Machete eram um único ritmo, um único som que se movia com a mesma determinação inabalável. O Capitão América olhou para a tela tática uma última vez, a imagem da universidade parecendo um campo de batalha. Ele sabia que a guerra contra o ódio não seria vencida com uma única bala ou com um único soco. A guerra seria vencida com a lei, com a justiça e com a ordem. E ele estava pronto para lutar.